Olá, eu sou a Raquel Fernandes Chimizo, psicóloga, e hoje eu quero falar com você sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Essa sigla passou a ser muito falada de uns tempos para cá. Aquela criança que é agitada, que não para quieta na escola, logo os pais começam a pensar: meu Deus, acho que meu filho tem TDAH, principalmente por causa da hiperatividade. Mas é muito importante que a gente entenda sobre o transtorno e saiba como lidar com ele. O que caracteriza esse transtorno? O TDAH causa uma mudança anatômica no cérebro, nessa região aqui da frente, que a gente chama de córtex pré-frontal. Essa região, nas pessoas que têm o TDAH, ela se desenvolve um pouco mais lentamente do que nas outras pessoas que não têm esse transtorno, e ela acaba ficando de um tamanho um pouquinho menor. E o que isso significa? Significa que essa região, que é a região responsável pela parte da atenção, da impulsividade e do planejamento, ela fica um pouco mais prejudicada. A pessoa que tem TDAH, ela tem um pensamento sem filtro, como a gente diz. Imagina, toda vez que você quer lembrar sobre um fato que aconteceu com você ou sobre uma pessoa, a sua memória funciona assim, como se tivesse armazenado aqui atrás todas as informações sobre aquela pessoa, e aí ela vem para a parte da frente e ali ela separa só o que você quer realmente lembrar daquela pessoa. Você não vai lembrar aonde você viu o sapato que ela estava usando, a camisa que ela estava usando, a calça. Você vai lembrar o nome da pessoa, se é aquilo que você quis puxar para o seu cérebro. Nas pessoas que têm o TDAH, todas as memórias vêm de uma vez e a pessoa não tem esse filtro, ou seja, ela está sempre com raciocínio super abarrotado de coisas, então é um monte de pensamento que passa na cabeça dela o tempo todo. Outra coisa importante também sobre a pessoa que tem esse transtorno, não é porque o cérebro é um pouquinho diferente dos outros que essa pessoa é menos inteligente, muito pelo contrário. Boa parte das pessoas que têm o TDAH tem um QI acima da média. A grande dificuldade que essa pessoa tem é de focar a atenção. Ela, às vezes, quando gosta muito de um determinado assunto, se aprofunda naquele assunto, estuda com toda a força que ela tem e se desenvolve naquela área. São pessoas mais propensas à criatividade também. Mas se ela não gosta daquele assunto, se aquele assunto não é uma coisa prazerosa, ela tem muita dificuldade de focar. Então, as pessoas que têm esse transtorno geralmente sofrem muito para a leitura, não conseguem focar a atenção para ler. As crianças, desde muito pequenas, têm muita dificuldade de, na escola, estar o tempo todo olhando para o professor, o tempo todo sentado, porque geralmente o transtorno do déficit de atenção vem junto com a hiperatividade. E a hiperatividade, ela se manifesta mais na infância. Meninos apresentam mais esse aspecto do transtorno. E por isso que na infância os meninos são mais diagnosticados, enquanto que as meninas que têm o transtorno do déficit de atenção às vezes passam despercebido pelos professores, porque nelas a hiperatividade não é muito comum, pode existir, mas não é muito comum. Aí quando chega na idade adulta, o diagnóstico meio que se iguala, tanto para meninas quanto para meninos, para mulheres ou para homens, né? Porque aí na idade adulta a menina começa a sentir os sintomas, às vezes já apresentam algum outro transtorno junto com o TDAH, né, que é até um resquício ou então uma consequência dele, como depressão, ansiedade, e aí ela vai para o consultório procurar ajuda. Já os meninos, muitos deles já foram identificados lá atrás com TDAH e quando chega na idade adulta, esse sintoma da hiperatividade diminui. Mas o da atenção ou da desatenção aumenta. Então, o que traz as crianças para o consultório, geralmente, o sintoma que mais chama atenção, porque a escola é a primeira que percebe isso, é a hiperatividade. E na idade adulta, o que traz as pessoas para procurar ajuda é a dificuldade em prestar atenção, em ter foco, em ter
condições de se planejar, entre outros aspectos que eu quero contar para vocês. Quais são as causas do TDAH? A genética é uma das principais causas. Muitas vezes os pais trazem os filhos para receber o diagnóstico, para serem avaliados, e os pais descobrem que eles também têm o transtorno. É muito comum isso ser passado de geração para geração, é um traço familiar. Outra questão que influencia bastante, pesquisas mostram que mães que fumaram ou que beberam, mães alcoólatras principalmente, podem ter filhos que tenham o transtorno do déficit de atenção e a hiperatividade. O álcool, ele afeta bastante o cérebro do bebê. E uma outra questão é uma questão ambiental, né? Ou seja, é uma questão do meio onde ela vive. Não quer dizer que as pessoas com quem ela convive, o ambiente, se ele for hostil, se ele for harmonioso, isso vai fazer muita diferença, mas ele pode contribuir para que o transtorno se desenvolva com maior ou menor prejuízos para aquela criança ou para aquele adulto. É importante também ressaltar que o transtorno do déficit de atenção ele é uma característica daquela pessoa. A pessoa nasce daquele jeito, não tem cura para esse transtorno, mas tem tratamento. Hoje em dia tem remédios muito eficazes que trazem uma qualidade de vida excelente para as pessoas que têm o transtorno. E é importante vocês saberem que quanto mais cedo o TDAH for diagnosticado, menos repercussão isso vai ter na vida adulta. Como identificar alguém que tem o TDAH? Na infância, a escola é a primeira a perceber. A principal característica é que, geralmente, a pessoa que tem o TDAH é muito desatenta, ela está sempre no mundo da lua. Então, a criança que está na sala de aula está sempre olhando para a janela, para o que está acontecendo lá fora, ou então se distrai muito fácil, olha para o que está passando ali pela porta, quem passou, o colega que mexeu no lápis, tudo é um distrator para aquela criança. E a escola é a primeira a perceber. O rendimento escolar da criança também é menor, porque ela não consegue focar como as outras na hora que ela precisa prestar atenção. Outra questão que é muito característica também de quem tem o TDAH, principalmente, que é com a hiperatividade, é a inquietude. São aquelas crianças que não conseguem parar quietas na cadeira, elas estão se mexendo a toda hora. A organização espacial ali, a carteira dela está meio bagunçada, em casa também o quarto dela é bagunçado, os brinquedos são todos espalhados, e aí as mães vão dizer, nossa, meu filho é assim. Mas isso tem que ser uma coisa que ele faça não só na casa dele, faça também na escola, faça em vários outros lugares onde ele vai. Vai para a casa da avó, também bagunça tudo, se desorganiza e não consegue estar atento para assistir um desenho, por exemplo, para assistir um filme no cinema. Então tem que ser uma coisa que realmente saia do comum, do que é esperado para uma criança. Já na idade adulta, os principais sintomas são a desatenção. É muito comum as pessoas que chegam ao consultório falarem que não conseguem pegar um livro e ler até o final, tem que ler mais de uma vez para poder entender uma matéria, assistir mais de uma vez o filme para poder captar toda a mensagem, porque ele se distrai muito fácil e aí fica difícil poder focar. A outra questão que também é muito característico na idade adulta é a dificuldade de lidar com o tempo. A pessoa que tem o TDAH, ela está sempre chegando atrasada nos compromissos, ela também se esquece dos compromissos que ela tem, ela é um pouco atrapalhada, Ela às vezes não consegue manter uma organização do espaço de uma forma que faça com que ela possa encontrar as coisas dela com mais facilidade, e isso acaba atrapalhando na produtividade no trabalho, na vida conjugal também, imagina, não é fácil conviver com alguém desorganizado. Outra questão importante também, que é um sintoma bem característico, é que as pessoas, elas acabam postergando todas as coisas que elas não gostam muito. Quem tem o TDAH, geralmente tem o hiperfoco para aquilo que ele gosta muito, mas para aquelas coisas que ele não gosta, ele costuma deixar de lado. E isso é um grande problema no trabalho, Porque eles acabam perdendo prazos, eles acabam não conseguindo cumprir com o que lhe foi deixado como responsabilidade, e com o tempo o sentimento de fracasso profissional, fracasso na vida pessoal vai trazendo
esse olhar muito negativo. Outra característica bem importante também é que eles não conseguem terminar geralmente o que começou. Então começa um projeto de vida, eu quero me formar em psicologia, daí a pouco, eu acho que medicina talvez seja melhor, não quero mais esse curso, vou escolher outro. No meio do caminho quer fazer um curso no exterior, ou então quer fazer uma formação em comunicação. Então as pessoas estão sempre com dificuldade de focar os seus projetos de vida, de terminar aquilo que elas começaram. A dona de casa, por exemplo, que tem o TDAH, ela começa a fazer uma atividade, ela vai limpar ali a sala, daí a pouco ela começa a limpar, colocar roupa para lavar, daqui a pouco ela para aquilo lá e vai para a cozinha e começa a limpar a cozinha. Então são coisas sempre muito, muito agitado o tempo todo e sempre começou e não terminou. Isso é muito característico de quem tem o TDAH. Uma última coisa também é que geralmente são pessoas que interrompem os outros quando eles estão falando, que mesmo estando frente a frente com outra pessoa, às vezes o outro está falando e ele desfoca. E aí ele volta a atenção, que é mesmo que você falou? Ou então interrompe, as pessoas vão falar, eu acho que... E ele vai e completa a frase, né? São pessoas que estão com o pensamento sempre acelerado. Eu gosto sempre de usar o exemplo seguinte, imagina uma pessoa que vai para a academia e que começa o aquecimento. Geralmente ela corre ali entre 5, 6, 7, né? 7 já está correndo muito. O pensamento de uma pessoa que tem o TDAH é como se ele estivesse correndo a 10. É bem mais do que o que as outras pessoas têm de pensamento para processar. E é por isso que esse transtorno traz tantas dificuldades para quem o tem. Apesar de a pessoa ter o transtorno, é possível lidar com ele. O que eu sempre digo para os meus pacientes também é que, assim, se você chegou até aqui, é porque você fez inúmeras adaptações no seu cérebro e você foi extremamente capaz de tocar a sua vida, mesmo tendo esse transtorno. A pessoa, ela tem que se adaptar o tempo todo à realidade onde ela está, ao contexto, e ela tem que o tempo todo criar estratégias para ser tão produtiva quanto os demais, para dar conta de coisas que os demais dão, porque ela tem uma dificuldade a mais. E isso faz com que ela seja talvez muito mais corajosa ou muito mais adaptativa e por isso muito mais capaz do que as pessoas que não têm essa dificuldade e que não chegaram até onde ela chegou. Eu acho que esse olhar é importante para que a gente não estigmatize. A criança que tem TDAH, ela vai ser um adulto que não vai ter sucesso na vida, ela não vai ser uma pessoa que vai ter uma vida afetiva estável, né? Acho que a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque é muito perigoso quando você, desde pequeno, sabe que você tem um transtorno e olhar para o futuro e pensar, acho que meu futuro não vai ser legal. E não é verdade. A gente tem muitas pessoas que têm um TDAH adulto, tem pessoas que são referência históricas, por exemplo, dizem que o Einstein tinha TDAH. Não tem comprovação sobre isso, mas pelos comportamentos que ele tinha, os estudiosos do assunto acreditam que ele tinha. Mas isso não quer dizer que todas as pessoas que têm o TDAH vão ser tão inteligentes quanto ele. Ele é só um parâmetro para se comparar, que as pessoas também com o transtorno podem ser bons profissionais, podem ser bons pais, podem ser bons amigos, podem ser bons esposos e esposas. Só que essa pessoa sempre vai ter que se esforçar um pouco mais. Já que essa área da frente do cérebro, ela não funciona tão bem, o que a pessoa com TDAH faz? Usa as áreas na lateral do cérebro, se esforça pra caramba e ela consegue dar conta do que ela tem que fazer. E hoje as medicações também ajudam bastante. Tem medicações muito modernas, cada vez tem novas pesquisas sobre o assunto e novas medicações surgem e as pessoas podem ter uma qualidade de vida muito melhor. Não é que todas as pessoas que têm dificuldade de prestar atenção e de se organizar tenham o TDAH. Na realidade, é preciso que a pessoa apresente esses sintomas desde a infância, é possível que a gente diagnostique a partir dos 7 anos e isso vai seguir com ela para a vida adulta. É preciso também que essas características, esses sintomas, na verdade,
tragam algum prejuízo social, ou seja, atrapalhe na escola, atrapalhe nos relacionamentos afetivos, atrapalhe nos relacionamentos sociais, atrapalhe no trabalho, para que a gente consiga ter esse diagnóstico. E principalmente, é preciso observar se isso causa um sofrimento para a pessoa. Então, essas 3 coisas precisam ser observadas para que a gente consiga diagnosticar uma pessoa com TDAH. Quais são os profissionais que vão ter condições de fazer esse diagnóstico? O psiquiatra, ele pode fazer esse diagnóstico, o neurologista e o neuropsicólogo. O neuropsicólogo é aquele profissional que se especializa em fazer os testes, em aplicar, em avaliar os testes, né? Que hoje em dia a gente tem uma gama de instrumentais para poder fazer esse tipo de avaliação, e eles vão dar esse suporte para o médico nessa avaliação. Na área médica não tem nenhum exame, não tem um exame de sangue, não tem um exame que você tira uma foto do cérebro e vê ele funcionando, nada disso. Ele vai conversar com a pessoa, ele vai saber da história de vida daquela pessoa e ele vai pedir, como se ele pedisse quando a gente vai no médico e quer saber se está com diabetes, o médico dá encaminhamento e manda a gente fazer um exame de sangue. Mesma coisa ele vai pedir para que o neuropsicólogo faça todos os exames, ou seja, os testes, né? E mande para ele, para que ele confirme ou não o diagnóstico. Confirmando o diagnóstico, o médico vai receitar os remédios que são indicados para o tratamento do transtorno. É isso que eu queria contar para vocês até aqui. Acho que é importante também que vocês saibam que tem uma associação, né, aqui no Brasil, que ela tem representação em várias capitais, que trata especificamente do transtorno do déficit de atenção e da hiperatividade. Eles têm um site que eu vou deixar aqui embaixo para quem se interessar um pouco mais sobre o assunto poder fazer pesquisas muito confiáveis, sempre muito embasadas em outras pesquisas científicas também. Lá tem dicas para pais, para professores, para adultos que tenham TDAH, entre outras informações bem importantes. Acho que vale a pena se você se interessa por esse assunto, ok? Por hora era isso que eu queria contar para vocês. No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre dicas para pais, para professores, para adultos que tenham TDAH. Espero você no próximo vídeo. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva na página no Facebook e me ajude a divulgar esse conteúdo com outras pessoas. Um abraço e até lá! Gostou? Então não esqueça de deixar o like. Não perca as novidades diárias inscrevendo-se no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.